você porque começou ao vivo para o Brasil inteiro. Hoje, neste dia que o Brasil joga com a Escócia, vai tomar de... Mentira. A Escócia vai tomar de 2-1 do Brasil. Muito bem, hoje é o melhor programa que começa na sua tarde. Não existe programa tão bom quanto esse. E eu vou explicar por quê para vocês. Aqui nesse programa tem 2 critérios que a gente leva muito a sério. A gente não abre mão disso. Só vem nesse programa, primeiro, se for muito inteligente. A gente não deixa a gente... Agradeço. Não. E o segundo, o mais importante, tem que ser bonito. Não vem gente feia nesse... Não vem gente ter uma placa ali fora escrito proibido entrar gente feia. Não tem, então. A gente deixa algumas pessoas, mas aqui não, que são os mais. Muito bem, gente, tem muito assunto importante para conversar. Interessante, talvez você nunca tenha se perguntado sobre isso, mas hoje quem a gente recebe aqui, a professora doutora Mirna Duarte Barros. Olha que interessante, Ela é professora e coordenadora do programa de doação de corpos da Santa Casa de São Paulo. Muito obrigado, doutora. Boa tarde, obrigado pela oportunidade. Mesmo. Olha, quem está aqui com ela, doutor Cristiano da Rosa, que é anatomista. Muito obrigado, doutor. Obrigado por vocês disporem do tempo de vocês para nos ajudar aqui, viu? Muito obrigado. Quem faz o programa com a gente? Cássio Tokumoto. Cássio, ele é o grande empresário e CEO da Azul Impresso. Obrigado, viu? Obrigado pelo convite. Muito obrigado. E o doutor Josevaldo Caetano, que é especialista em dor crônica. E ele não voltava, e a gente tentando, falei, por que não volta? Ele falou, o cachê que vocês me pagam é muito baixo. Alegria tá junto. Olha que beleza. Atenção, a gente já começa logo, mas eu tenho um aviso. Aliás, um aviso não. Eu tenho para você um recado muito importante. Você sabia que agora a cidade de São Paulo tem um mascote oficial? Ah, é, meu filho? Você já deve ter visto ele por aí. É o Paulistinha. Paulistinha. E olha que não é qualquer mascote, não. O personagem ele foi criado pelo genial Maurício de Souza e faz parte da comemoração que a Prefeitura de São Paulo está fazendo pelos 90 anos do cartunista. Olha que a homenagem não para aí, não. A gente ainda vai ter estátuas de personagem pela cidade, banco de bronze com o Maurício e a Turma da Mônica ali no Trianon e um desfile inédito no Sambódromo do AMB com carros alegóricos, distribuição de gibis e muitos personagens. É para curtir com a família toda, gente. Você acompanhe essa e mais dicas do Paulistinha pelo site, ó, paulistinha.prefeitura.sp.gov.br, tá bom? Tem muita coisa boa que o Paulistinha vai trazer, viu? Eu quero até aproveitar esse momento e dar os parabéns ao Maurício de Souza e agradecer à Prefeitura de São Paulo que transformou a obra desse grande artista num patrimônio cultural e imaterial da cidade. E, é claro, dando as boas-vindas aí ao Paulistinha. Olha que beleza, viu? Muito bem. Vamos lá, gente, vamos começar a conversar, porque tem muita coisa para a gente conversar hoje. Atenção, veja só. Tá colocando lá para a gente saber, olha lá. Olha aí. E Deu, gente. Olha aí. Então eu vou conversar com eles aqui, porque eu quero que vocês saibam que hoje o programa vai ser muito interessante, porque tem muita coisa que a gente quer conversar e perguntar que a gente nunca sabe. Programa de doação de corpos da Santa Casa de São Paulo. Eu já comecei conversando, já falando com a doutora Mina antes de começar. Doutora Mina, doação de corpos. Primeiro, qualquer pessoa pode doar? Qualquer pessoa acima de 18 anos pode doar o corpo. O corpo todo. Ela pode fazer assinar um termo. Quem quiser, esse documento é um documento que se faz, preenche o seu nome, endereço, etc. Leva para o cartório, assina, reconhece firma, né? E entrega em uma universidade ou faculdade que tem seu programa ativo, né? O programa que a senhora coordena é da Santa Casa... Da Faculdade de Ciências Médicas da Santa Casa de São Paulo. Exatamente. Quando a gente Existem inúmeros outros no país. Tá. Por que a gente fala de doar corpo? Qual que é a finalidade de se doar o corpo? A finalidade é para ensino e pesquisa. Ensino na área de saúde e pesquisa na área de saúde. Tá. O ensino, em especial da graduação,
Então, vocês podem pensar no curso de medicina, fisioterapia, enfermagem. Todos precisam de ter esse primeiro contato pela com anatomia. Isso. E um dos principais cenários para o aprendizado é com a utilização de espécimes anatômicos. Isso. Ou para o aluno dissecar, ou ele já encontra preparado, a gente chama de prossecção, né? Em que ele vai estudar as diferentes partes do corpo, os diferentes órgãos, né? E a despeito de ter tecnologia, porque sempre mas tem tanta tecnologia, por que precisa? Por que precisa? Né? Porque a gente estava conversando até, porque existe, hoje algumas faculdades usam modelos, tipo boneco de borracha, silicone, essa coisa. Mas isso não é o ideal. Tem dois aspectos que a gente poderíamos explorar bastante, mas a gente pode falar e eu acho que é bem fácil de levantar a diferença. O primeiro que a textura, o confronto, né, por mais que se tenha técnicas para criar um material similar, a experiência, né, da estratigrafia corpórea, da realidade, nós temos variações anatômicas que só na peça real que a gente pode ter. E a pessoa não vai ter esse contato com mesmo sendo super, hiper realista, não vai ter. Hoje ainda não temos isso, né? O fato de tocar, de poder realizar, né? Você vai dizer, mas tem uma tela, a gente pode produzir numa tela uma imagem, mas não tem a mesma... Você vai pegar o órgão na mão. Exatamente. Você vai pegar o órgão na mão. E o aspecto das habilidades que são desenvolvidas relacionadas ao respeito, à empatia. Isso é importante. Né? E um cenário realista. E para o nosso aluno, que ainda é muito jovem, quando adentra esses cursos, ele está entrando num curso que a gente chama de saúde, né? Isso. Mas ele vai encontrar a finitude, né? Isso ele encontra a morte. É um exercício muito interessante e que os prepara, dos impactos emocionais. Na anatomia, a gente não tem só a parte técnica, mas a gente tem também rituais, vamos dizer assim, de passagem. É muito comum, na nossa escola, nós temos uma missa. Uma missa? Isso. Por aquelas pessoas que têm os seus órgãos doados e os seus os familiares são convidados, muitas vezes, sim. Olha que interessante. E os alunos, os alunos, quando iniciam da medicina, eles iniciam a anatomia, eles preparam essa missa, eles participam dessa missa, porque uma missa, porque nossa instituição é de origem católica, mas sempre é convidado emana, se tiver outras religiões naquela sala. Nós, na última realização, tivemos um pastor, eles sempre são convidados, né? Um sheik árabe, porque tínhamos um muçulmano, e é muito interessante porque é um rito de passagem que mostra o respeito, a importância e o comportamento altruísta daquele doador e da família que permitiu a doação. E é muito interessante que a senhora falou, doutora, é que o fato de a pessoa estar lidando com um órgão de uma pessoa que realmente existiu. Exatamente. Então, tem a relação com o respeito, mesmo que a pessoa esteja morta, que não existe com o boneco, que não existe. Eu vou pegar o boneco, eu vou deixar cair. Se eu deixar cair uma peça, né, que imita o coração, tudo bem. Mas ali, né, é um resto mortal. A gente estava conversando aqui antes, estava dizendo, na compreensão cristã católica, nós temos uma parte mortal e uma parte não mortal, que nós chamamos aquela parte não mortal do que restou, o resto mortal. O resto, a parte que não é mortal, ela é destinada à eternidade, à glória, né, pela ressurreição. E a parte mortal, ou seja, que decompõe, que realmente que morre, ela é tratada com a mesma dignidade. Isso que eu acho bonito de vocês. Ela deve ser tratada com a mesma dignidade da pessoa que seja viva. Ela é a representação daquele ser vivo, né, que esteve ali, teve suas relações emocionais, teve seu papel na sociedade, né, e mesmo após a morte, continua contribuindo como um
espécime anatômico que proporciona cenário de aprendizado, não só aprendizado técnico, mas um aprendizado emocional e de respeito. E eu acho interessante a gente falar sobre isso, porque primeiro que não existe nenhuma ilicitude em manusear os restos mortais. Não é pecado, né? Pelo contrário. Se doar para alguma causa, como doação de órgãos, doação do corpo para estudo, é um bem que você faz para a humanidade fora do comum. A medicina só conseguiu evoluir justamente quando vocês são anatomistas, né? Sim. Quando começou a gente estudar anatomia. Antes era tudo nas escuras, né? Anatomia com o olhar científico, né? De padronizar o método, né? E poder replicar aquele olhar em vários corpos, né? Para poder validar a conclusão. Então, porque a medicina na Idade Antiga, ela não podia dissecar, né? Proibição. Então, era tudo na suposição. A teoria dos humores, aquelas coisas. Secava-se animais e tentava se transportar para o humano. Eu quero fazer uma pergunta sobre a questão da dissecação, só para entender. Sim, claro. Aqueles corpos são levados para dissecação. Tem dissecação e tem que eles já estão dissecados. Eles primeiro, quando eles chegam, eles são preparados pelos docentes e pelos técnicos. Existem vários métodos, né, para a conservação. Então, isso que eu quero. São conservados como? Existem vários métodos. São soluções chamadas soluções fixadoras, né, e que preservam a qualidade e a viabilidade das células e dos tecidos para que a gente possa depois... Modifica a cor, modifica um pouco. Sim. Mas, por exemplo, o aluno ao estudar, ele vai também dissecar ele vai também dissecar? Vai. Mas aí ele vai dissecar. Quantas vezes essa peça pode ser dissecada e manuseada dessa forma? Nós recentemente, os alunos da medicina, nós acabamos um ciclo de dissecção. Eles dissecaram sistema locomotor, músculos do membro inferior e membro superior. Essas peças são usadas, elas estão prontas para serem estudadas pelo curso de enfermagem, fisioterapia, etc. Então, e a durabilidade dessas peças é muito longa. Isso que eu ia perguntar. Muito longa. Porque eu pensei, você disseca e depois tem que ter um novo para dissecar, não tem? Sim, então... Para o exercício da dissecção, a gente precisa ter um novo. Né? Entendi. Então, por isso que os programas têm que ser conhecidos, né? Porque nós temos uma quantidade, todo ano o aluno entra novo, né? Por isso que nós estamos falando aqui, olha, você pode fazer a doação do corpo, aqui a gente está deixando aqui o telefone, a gente está deixando aqui as informações, o site, aqui, ó. O site é esse que dá, fcmsantacata.edu.br e o telefone 944 53 28 87. Isso. E temos um Instagram também. O Instagram? @SeuCorpoParaCiência. @SeuCorpoParaCiência. Só para esclarecer, existem outros programas na cidade de São Paulo e se alguém estiver em outro estado, procure o programa na sua cidade, porque por translado não adianta você falar, eu vou querer, eu quero doar meu corpo para Santa Casa de São Paulo, mas você mora lá em Santa Catarina, não dá, né? Existem bons programas muito bem estabelecidos em vários estados do Nordeste, do Sul, do Sudeste e no interior de São Paulo. Então, é possível se informar e procurar o programa mais próximo. O pessoal pergunta assim, a gente estava falando, mas tem cicatriz, eu tirei um órgão, deixei um rim, não tem problema. Pode ser do jeito... Pode ser. E uma coisa importante é, às vezes, a pessoa diz assim, mas eu vou assinar a doação e aí minha família vai ficar com esse compromisso. Não. Esse documento é uma intenção. Seus familiares não têm obrigação. Entendi. Porque não é uma obrigação legal, porque às vezes... Sim. E tem algumas circunstâncias que nós compreendemos que a coisa fica porque difícil. A família ela tem que concordar e entender a vontade do doador. Dizer, ele efetivar. E efetivar. Porque quem vai efetivar é o familiar. É familiar, né? É verdade. Mas não é... Por exemplo, se eu... então eu assinei, eu deixei essa obrigação legal para
o meu filho. Não, ele não será penalizado em nenhum momento legalmente se não for feita a doação. Efetivar a doação. Isso é importante. E é um gesto bonito, porque os nossos restos mortais, eles tendem justamente à decomposição, né? Sim. E ele vai decompor pela terra ou então pela cremação, mas pode ser usado de um jeito muito bonito para a ciência, né? Sem dúvida. Para a ciência, né? Os cadáveres têm nomes? Eles não têm nomes. Não, é anonimizado. Isso que é verdade, né? Anonimizado. São anônimos, Isso, né? São anônimos, né? Nós temos todos os registros. Sim, tudo, mas eles são anônimos porque pode haver até um cruzamento de conhecimento. Se conhecer, de repente, alguém da família, então evita-se isso, né? Vamos ver. A melhor maneira de quitar uma dívida sem comprometer a renda familiar. Ai, essa é a pergunta do milhão que a gente precisa, a gente pagar uma dívida sem ter que... Olha, essa eu quero aprender, viu, Cássio? Estava até no corredor ali, falando como que eu ia explicar isso. Ai, muito prazer estar aqui, obrigado pelo convite. Obrigado. Tá? Então, eu tenho uma rede de franquias já há algum tempo. Só ver uma coisa, vocês estão tomando café? Água. Eu não. Por que os dois não estão tomando café? Conta pra elas, doutor, que... Porque eles são desobedientes. Negar café pro mineiro é uma ofensa que vocês não fazem ideia. Ainda bem que eu não tô só. Pode falar. Então, eu tenho uma rede de franquias que a gente já está quase 10 anos de mercado e com mais de 1000 lojas pelo Brasil, em todos os estados, né? Sei. E o nosso desafio hoje é entregar um crédito consciente para o nosso cliente. E um dos créditos mais conscientes para o nosso cliente é o FGTS dele, que está lá guardadinho. Tá lá. Hoje pode-se tirar o fundo de garantia? Pode-se retirar um percentual. Um percentual. Nunca pode ser tudo. Não, antes podia um valor maior. Mas antes podia, o fundo de garantia tirava para quando você queria quitar um imóvel, uma coisa assim, né? Exatamente. É. Hoje ele pode retirar um valor inferior, na qual esse valor não vai gerar uma parcela para ele pagar. Ah, entendi. Não vai gerar uma dívida para ele pagar, é Porque verdade. ele já tem lá. Né? Então, o trabalhador... Como crédito consignado, que gera uma dívida. Já gera uma dívida. Agora, o FGTS, ele já não gera dívida, porque você já tem ele acumulado na sua conta, né? Então, nas lojas das franquias Azul, a gente faz essa intermediação para o cliente final. Então, basta ele ter um saldo de FGTS na sua conta. Qualquer pessoa pode mexer no FGTS? Qualquer pessoa que tenha o saldo pode. Ele pode fazer isso uma vez por ano. Ah, uma vez por ano? Antes podia mais. E qual mas que é o agora percentual que pode mexer? Ele pode pegar aproximadamente R$ 1.500. Ah, tá. Né? E nós temos também uma linha muito interessante para o aposentado, que ele pode pegar um valor bem substancial, né? Chega a R$30 mil. R$30 mil? R$30 mil. Sem gerar, mas... esse já gera parcela. Esse já gera parcela. Inclusive, eu vim falar um pouquinho da conscientização para esses aposentados. E eu acho que é importante falar, porque muita gente, às vezes, é levado ou pelos familiares, ou é levado... E, de repente, você vê idosos endividados sem saber que foram endividados. Então, essa conscientização hoje ela está maior, né? Então, eu costumo falar para meus franqueados que quando ele atender um aposentado, ele enxergar nele um avô ou uma avó dele. Verdade. Né? Então, para não emprestar mais do que ele precisa, verificar com ele se esse dinheiro é para ele mesmo, né? Mas existem umas normas de segurança já, padre, bem interessantes. Esse dinheiro não pode ser depositado em outra conta que não seja a conta da aposentadoria dele. Ah, porque antes você podia ir para outro lugar. Então, hoje, esse mecanismo de segurança é muito interessante. Porque a conta que o aposentado recebe é obrigatório que caia lá esse empréstimo. Né? Tá. E toda vez que a gente... E também agora também tem a biometria. Então, antigamente, você fazia um crédito com uma simples assinatura que não se sabia nem de quem era. Né? Então, hoje, o governo ele implementou a biometria dentro do aplicativo do Gov. Então, o aposentado ele tem que entrar no aplicativo e dizer, eu estou apto e quero fazer um empréstimo.
Aí nós fazemos a digitação, aí o aposentado assina o contrato digitalmente, faz outra biometria, ele retorna no Gov e dá a anuência. Então hoje... É mais complicado, É lógico que nós esse é o nosso produto, um dos nossos produtos, né? Ele dificultou sim para nós, mas olhando assim... Mas dá mais segurança, Exatamente, principalmente para o idoso. Exatamente. Então o idoso, ele raramente ele vai falar, não estou ciente, porque ele fez pelo menos 3 biometrias. 3 verificações ali. 3 biometrias. E por que está assim hoje, né? Porque antigamente bastava alguém chegar com um documento e isso ia variar da sua idoneidade como o atendente de fazer ou não. E não dá para ser assim. É verdade. Tem que ser de uma parabéns forma, por essa consciência. Tem que ser parabéns. de uma forma muito consciente, né? Então, hoje, para você ter uma ideia, para nós, às vezes a gente fala assim, R$1.000, né? Mas R$1.000 para nossa realidade, ela é uma. Para quem ganha 1.600, ela é totalmente diferente. É verdade. Né? Então, hoje, um aposentado, ele paga R$23 por mês para pegar 1.000. 23 por mês. Só que qual que tem que levar em conta? O que ele vai fazer com esses R$1.000, né? É para gastar à toa? Não pode ser. Ele tem que trocar uma dívida por uma menor. Essa é a conscientização. Se ele está num cartão de crédito, porque às vezes ele entra num cartão de crédito de uma forma descontrolada, é 28% ao mês, quando você não consegue pagar. Não, o cartão entrou no cartão. Aquela rotativo do cartão acabou. Então, se você entrar num cartão de crédito e eles entram, porque às vezes o cartão de crédito dá o limite, ele passa aí. Passa aí. A hora que chega a fatura, ele não consegue pagar, é acrescido 28% ao mês. Fica impagável. Então, se ele for até alguma das nossas unidades e falar, eu estou devendo R$1.000 ou R$3.000, que seja R$3.000 no cartão, a gente coloca uma parcela de R$65. Ele se ajusta, ele se corrige, né, para não entrar mais nessa Essa dívida. conscientização é interessante, é verdade. E tem que ter cuidado mesmo, porque... Lembra do tio Paulo? Gente, o tio Paulo que foi na cadeia de... Tio Paulo... Não, ele tá bem, olha, o tio Paulo não tá bem, o tio Paulo já tinha morrido há muito tempo, já tá... Pelo amor de Deus. Atenção, olha, a gente sempre pede alguém para escolher uma música para a gente terminar o programa. Ainda demora para terminar o programa, mas então eu vou sortear. Antes eu tirava do papelzinho, mas aí falaram que eu roubava. Quem vai escolher hoje a música é... Dr. José Valdo, olha aí, ó. Pode escolher. Fala a música que você mais gosta, a música que você mais ama, a música que você mais... Ó, vamos lá. Do meu irmão de comunidade, Convívio dos Eleitos. Convívio dos Eleitos. Do Juninho Cassimiro. Como chama? Juninho Cassimiro. Juninho Cassimiro, ó. É isso mesmo, ó. O Convívio dos Eleitos, o Juninho Cassimiro. Procura aí, vamos ver aqui, ó. O Rodrigo tá lá. Alterações neuroanatômicas no transtorno do espectro autista. Doutor Cristiano, o senhor é anatomista também. Isso. Que trabalha justamente basicamente com o corpo humano e anatomia e toda aquela coisa toda. Você também é anatomista? Sim. Olha que interessante. É uma especialidade na medicina? Na realidade, ou padre, não? Nós temos assim uma especialidade da área da saúde. Né? Então, todo o curso da área da saúde ele passa pela unidade curricular de anatomia humana. E aí, posteriormente, quem gostar da área e quiser seguir, existem alguns programas de mestrado, doutorado na área. Mas são poucos como vocês. Não? E temos várias formações, então nós temos médicos, fisioterapeutas, biólogos, educadores físicos, farmacêuticos, são vários profissionais de saúde e que acabam se especializando em anatomia. Alterações neuroanatômicas, o que significa isso? Assusta, né? Porque... Imagina só, padre, nós temos o cérebro, né? Antes, quando a gente pensa em autismo, muitas vezes a gente pensa no comportamento. Isso, não é verdade? É verdade. Só que antes do comportamento, nós temos que entender que tem um cérebro ali. Tá. É ele que vai gerar o comportamento pra gente. Então, essas alterações neuroanatômicas é o que acontece com o cérebro. Isso. Então, quando a gente pensa numa pessoa que está dentro do espectro, ou seja, uma pessoa que está sendo classificada, né, foi avaliada e foi diagnosticada com um autista, né, uma pessoa que está ali com transtorno do espectro autista,
Nós temos que entender que o cérebro dessa pessoa, ele está organizado de uma maneira diferente, o que a gente chama de neuroatípico, porque o sistema nervoso não está do modo típico que a gente mais encontra quando se estuda o sistema. Isso. Então, essas alterações neuroanatômicas, por mais que o nome, né, é bem robusto, é o modo de se organizar. Pensa numa gaveta cheia de meia. Cada um tem o seu modo de organizar. De organizar, é verdade. Então, existem pessoas que organizam essa gaveta de uma maneira mais ordenada. E essas pessoas que estão no espectro têm uma organização diferente. Então, não é um cérebro doente. Isso. Sim, organizado de forma diferente. E por isso você não fala normal ou anormal. Fala Exato. que é neurotípico típico ou neuroatípico. neuroatípico. Alguns utilizam até o termo neurodivergente. Divergente, Isso. E agora, existe uma alteração anatômica? Existem algumas, padre, que é muito interessante porque isso faz com que a gente consiga ser mais empático com qualquer outro tipo de transtornos também. Eu costumo falar o seguinte, né? Imagina que nós vamos à missa, estamos lá entrando na igreja ou em uma capela e temos vários estímulos, certo? O nosso cérebro, de uma maneira neurotípica, ele tende a dar um foco naquilo que a nossa atenção seletiva busca. Isso, interessante. Uma pessoa que está com transtorno do espectro autista, ela vai escutar, não todos, tá? Isso. Porque existe uma singularidade. Isso. Mas ela vai escutar o barulho do ventilador, ela vai escutar o microfone, ela vai escutar alguém batendo na mesa. E não temos ali, né, muitas vezes uma efetividade de selecionar, então fica tudo junto. E aí, por quê? Porque normalmente a gente seleciona aquilo que é o mais importante, que seria alguém falando, e o resto quase que a gente não escuta. Exato. Isso Mas ali, para o autista, ele está escutando tudo ao mesmo tempo embolado. Em alguns casos, sim. Então, de modo bem, né, simplório, essa é uma analogia perfeita. Por quê? Quando nós temos um cérebro neurotípico, eu consigo selecionar e está acontecendo ao redor, mas eu consigo ter um foco em algumas questões. E aí, imagina uma pessoa que não consegue ter esse filtro de uma maneira que deveria acontecer daquela forma. É muito perturbador. Isso, e aí o organismo dela desencadeia para a gente o que a gente chama de mecanismo de luta ou fuga, que é o que na nossa neurociência a gente chama de sistema nervoso simpático. Por isso que justifica muitas vezes uma criança entrar em crise. Quando você tem muitos estímulos. Às vezes ela acaba gritando, ela acaba mexendo com os braços, ou mexendo... E olha que interessante, se a gente compreende que existe ali uma alteração, não digo patologia, uma alteração. Uma diferença de organização no cérebro dessa criança, aquelas pessoas que estão na missa, por exemplo, vai entender que aquele comportamento vem de uma desorganização ou uma organização de modo diferenciado. Então, o cérebro do autista ele não é doente. Ele tem uma organização diferente. Ele reage de forma diferente dos demais. Agora, é interessante, a gente vê que o autista ele tem uma sensibilidade maior com a questão da audição. A audição é muito, né? Porque a gente, hoje até virou lei que as crianças em São Paulo possam usar abafador, né? Nas escolas. Então, a audição é um dos sentidos mais aguçados que a gente tem também, né, na verdade. Né? Também. A gente costuma falar assim, né, que existem vários locais no cérebro que ele pode estar organizado de uma forma diferente. Então, uma criança que está no espectro, um adulto que está no espectro, é muito importante falar, porque toda vez que a gente fala em autismo, a gente foca bastante na criança, né? É verdade. Então, existem, né, pessoas do sexo masculino, pessoas do sexo feminino no estágio adulto, que também têm, né, a sua questão estando no espectro. E o que é muito importante que essa criança ou esse adulto que está nesse espectro, ele tem uma organização diferente, inclusive em áreas que estão relacionadas à socialização, à audição. Já existem alguns exames de imagem, como algumas ressonâncias magnéticas, que mostram pra gente uma organização diferenciada. Isso dá para ver, dá para você visualizar. Você consegue visualizar em alguns exames de imagem, porém é uma coisa que é muito importante. Não é exclusivo do transtorno. Então, não consigo dar diagnóstico baseando, mas eu consigo entender o comportamento porque eu verifico que aquela região cerebral ela está organizada de maneira diferente. Porque essa área do senhor é um fio de navalha, porque já na ciência foi usado durante um tempo a morfologia associada a criminosos, né? Frenologia. A frenologia, né? Como que não é ciência, é uma pseudociência, não é uma coisa, né? Que cientistas que analisavam de repente
o formato do cérebro, o formato e começava a dar diagnóstico, né? Então, um perigo isso, É né? um perigo, por isso a importância dos programas de doação de corpo, da anatomia no ensino, né, das ciências básicas de todo profissional da área da saúde, para que ele entenda como se organiza, entender que o cérebro ele não é localizacionista, ele tem ali uma rede neural, que a gente fala, imagina um monte de neurônios conversando entre si e cada um, né, tendo ali uma influência na funcionalidade do outro. Então, aí que está a anatomia sendo uma ciência básica. É verdade, uma ciência básica, né? Uma ciência básica. Rodolfo tá pedindo, pelo amor de Deus, para que vocês vêm com um assunto tão interessante também? Olha aí. Vamos lá. Formigamento pelo corpo não são normais. Doutor Josevaldo, então, às vezes a gente deixa passar alguns sintomas, formigamento pode ser o quê? Então, vale ressaltar que o sinal de formigamento já é um sinal considerável de alerta. Sim. Né? Imagine comigo que eu tenho uma mangueira com água e que a vazão de água está diminuindo. E que, porventura, eu aperto essa mangueira e diminuo mais ainda a vazão de água para fora. Imagina a mangueira sendo o nervo. Sei. Quando eu aperto a mangueira, eu estou interferindo na vazão de água que está passando. Interferindo na Então, rede. o formigamento, quando ele vem de sinal, principalmente, vamos dar 2 exemplos comuns. Nas mãos, irradia de pescoço cervical para as mãos, e na coluna, a famosa ciatalgia, lombociatalgia. Então, é sinal de que o nervo, naquele momento, já está sendo, posso dizer assim, estressado. Ou seja, Sim. a estrutura anatômica está Sei. comprometendo a funcionalidade daquela situação. Então não se deve negligenciar Não, pelo contrário. É muito comum formigamento, dos meus não. pacientes dizer assim, eu acordei, estava dormindo e amanheci com o braço formigando. Ora, liga o alerta. Estou Quando a trabalhando. gente dorme em cima do braço, não tem nada. Aquilo é porque dormiu, né? Isso, mas eu acordei, formigando, eu estou digitando lá no trabalho e aí do nada começa a formigar. Estou em pé e a gente costuma dizer, eu dizia para os meus alunos na faculdade, é a dor da fila do banco, que quando eu estou em pé e começa a doer a coluna, eu tenho que mover para melhorar. Aí eu movo um pouquinho e melhora. Só que, às vezes, essa dor vem associada ao formigamento e vice-versa. E então formigamento na mão pode ser coisa na coluna? Não, na mão, sim, na cervical. Na cervical? Isso, a partir da cervical. Cervical é coluna, né? Existe uma doença chamada síndrome do túnel do carpo. Ah, tá. É muito comum por conta da lesão do nervo mediano. Nessa região, ela formiga. E é interessante que você, quando inicia o formigamento, lá na frente começa a perca de função. E aí, tipo, eu não consigo pegar uma xícara como essa. Começa a ficar Não moleza. consigo até escovar os dentes, né? Então, assim, vai evoluindo. Então, o formigamento já é um sinal bem pontual de que tem que consertar, posso dizer assim. Muito interessante. Então, formigamento, não negligencia, deve ser alguma Não, coisa. tem que procurar para investigar. Existe até um exame chamado eletroneuromiografia para ver as funções, para ver como é que está, enfim. Muito interessante, muito interessante. Eu tava com as dor no meu dedo. Ontem eu tava pensando dor no meu dedo que não tava conseguindo. Ó, vou fazer propaganda da creatina. Eu acho, parou minha dor. Eu tô achando que foi a tal da creatina. Sabia? Olha lá. Vamos ver aqui, gente. Como empreender na área de finanças. Muito bem. Ô, Cássio, é a coisa que ninguém sabe, ninguém está preparado, a gente não aprende, só aprende em casa e mais ou menos male-male, mas a gente não tem escola, não tem uma educação. Na educação formal, nós não temos nada sobre finanças. Né? Isso, nós não somos educados nas escolas como fazer isso, né? Como passar por isso, né? Então, hoje, a nossa rede, nós ensinamos o nosso franqueado, né, como empreender nisso, né, nas áreas de finanças. E também a nossa educação financeira, ela é muito nula, né? Então, como é que você vai empreender nisso? Né? A gente não tem, ninguém ensina pra gente vamos falar assim, da primeira quarta, da quinta, oitava. Não ensina. Né? A gente não tem nada de... Vocês tiveram aula de... Né? E hoje... Gestão financeira e médico, pior médico, depois quando vira médico não sabe mais mexer com nada, perde dinheiro. E hoje
grande maioria que eu acredito quem está sentado aqui na mesa, quando pensa em trocar de carro, normalmente ele vai para uma área de financiamento veicular. É verdade. Normalmente você Eu chega não tenho lá, dinheiro para financiar. né, aí eu trago um produto para você que não tem juros para comprar um carro, né, que é o consórcio, É consórcio, é verdade. que aí no caso ele tem uma taxa administrativa, né, que tem gente que engana as pessoas falando que não tem juro, mas existe uma taxa Existe uma administrativa. taxinha, uma taxinha. Né? Né? Então tem gente que te alicia falando, ó, aqui não tem juro, mas é outro nome, só que ela é extremamente mais vantajosa. Ela chega a 8% num total. No total. Exatamente. Então, se você eu for pega comprar um 100 carro, é mil, melhor um consórcio. com certeza. Consórcio. Com certeza. E hoje nós temos consórcios na nossa empresa programados. Que você programa a data que você vai resgatar. Pode? Sim. Olha que bom. Então, porque a grande dificuldade, o grande receio nosso é fazer um consórcio e falar, não sei quando eu vou pegar isso aí. Pode ser que o meu filho que vai buscar esse carro aí. É verdade. Então, hoje nós já temos consórcios programados, Que bom. na qual você tem uma data para ir lá pegar. Né? E eu também, tem muitas colaboradoras que trabalham conosco, quando elas iniciam lá, vai trabalhar de ônibus, um exemplo. Então, hoje nós temos para eles, a gente chama de meia parcela. Então, ele paga metade da parcela até a contemplação. É? Aí depois a contemplação paga, Aí paga a diferença. Mas já ir montado na sua moto, na sua bis, no seu Olha que carro. beleza. Então, hoje, E o consórcio pode fazer para qualquer coisa. sim, podemos Se eu quiser fazer. pegar o dinheiro do consórcio e não comprar nada, eu posso pegar para mim? No término, sim. No término pode? No término, Mas sim. se no meio eu tenho que comprar o carro. Aí nós então. temos consórcios de procedimentos estéticos, Opa! né? Nós Ficou bom. Nós temos consórcio para carro, que é o trivial, A né? lipoaspiração. Exatamente, exatamente. Olha aí. Então hoje, inclusive, o consórcio ele rende dinheiro após a contemplação, é um investimento. É um investimento. É um investimento Então, em também. vez de financiar um carro, faça um consórcio. Faça um consórcio. Que demais. Olha aí, é uma educação financeira. Olha aí, tá vendo? Que o diretor está nos pressionando muito lá, tá vendo? Vamos ver aqui, ó. Cada indivíduo no espectro autista tem características próprias. Então, olha, vamos ver. A gente estava continuando, né? Porque é verdade que você falou, não dá para você generalizar. Exato, porque o exame de imagem que muitas vezes a gente faz, uma ressonância magnética, uma tomografia ou outros, ele não vai trazer para a gente que o mesmo indivíduo... Padrão. Um padrão. Não é um padrão. Não. Então, existe para a gente exames ali que vai me ajudar a entender o funcionamento do cérebro para entender o comportamento. E cada indivíduo, então, ele tem a sua singularidade. Então, existe uma questão muito importante. Você conheceu um indivíduo com o transtorno do espectro autista, você conheceu uma pessoa com pessoa, transtorno. não é? Não todos. Porque a pessoa tem mania de falar assim, olha uma pessoa e fala assim, eu acho que você é autista. Não, porque ele viu essa característica numa outra pessoa, né? Não existe isso. Não. E o que é importante, padre, é, né, tirar esses estereótipos, né, do transtorno e sim entender a singularidade de cada um. É verdade. Né? E assim a gente consegue ser mais empático, mais acolhedor. E aí aquela pessoa que está com um comportamento divergente, seja na escola, na clínica, na rua, no ambiente onde você está, você entendendo essas conexões que podem acontecer de forma organizadas diferente do que a gente considera neurotípico. Outras estruturas funcionando também de formas, né, que não são as mais frequentes que a gente observa. A gente consegue entender, ser empático e oportunizar um tratamento melhor. Doutor, o senhor o tempo todo o senhor bateu numa tema interessante. Eu acho que isso é uma missão sua. É mostrar que é justamente cada um é indivíduo, cada ser é um único indivíduo e tal, e não tem como a gente generalizar tudo isso, né? A gente vai olhar para a pessoa e vai olhar as suas potencialidades, suas características e tal. E isso não desqualifica a pessoa, né? Exatamente. O fato dela ser diferente, né? Exato. E ainda mais, eu entendendo, eu posso oportunizar uma melhora de uma qualidade de vida. Eu posso, né, com o cuidador, o tutor, os pais, os professores, eles entendendo, eles podem oportunizar um melhor tratamento, inclusive facilitar o seu trabalho. Por isso que a educação continuada é muito importante. A gente, anteontem, teve um vereador autista, ele é vereador de Osasco. É o primeiro parlamentar autista do Brasil. Interessante. E ele descobriu
o autismo quando ele foi levar o filho e a médica falou, ele foi levar o filho para falar assim, a senhora está errada, ele não tem nada disso. Aí a médica falou, não sei que tem. Interessante. Osteoporose e seus impactos na coluna. Ai, Josevaldo. Eu estava lembrando, né, em 2020 publiquei um artigo, na verdade uma revisão, onde em 2030 a população idosa será bem maior do que os últimos 20 anos. Isso. E aí, quando a gente fala em osteoporose, a gente associa osteoblastos e osteoclastos. São células que uma destrói e uma produz a questão óssea, tá? Então, a osteoporose, na verdade, é quando a que destrói está em maior quantidade. Ah, tá. Entende? Aí vai deteriorando. Hoje já se fala de osteosarcopenia, porque não se olha mais para o osso como osso apenas, mas o osso e o músculo, porque os dois, o conjunto dos dois geram as desordens, né? Então, na coluna em si, então, quanto mais eu tenho uma musculatura frágil, eu sobrecarrego as musculaturas, as estruturas adjacentes, como ligamentos, como nervos, que estão ali juntos da coluna. E é verdade, toda vez que a gente sente dor nas costas, o pessoal fala, você tem que fortalecer a lombar, não sei, é verdade. Isso, exatamente, porque há um conjunto. E aí vocês falam muito sobre quedas, então a prevenção de quedas está muito associada a isso. Quando eu tenho diagnóstico de osteoporose, de sarcopenia, fraqueza muscular, então eu tendo a ter mais quedas, sobretudo na população de maior idade, mas também o adulto jovem também passa por isso, porque se não trata esse conjunto osso-músculo, eu vou ter os seus problemas recorrentes. Ai, gente, quanta coisa boa. Vamos ver aqui, doutora, a importância do estudo da anatomia em corpos reais. Aquilo que a gente estava falando. Sabe que o negócio fala de doação de corpo, tem tanta gente falando aqui, dando os parabéns, estou impressionado. É um assunto que se fala pouco, mas quando fala agrada muito. É curioso porque a primeira vez que a escola, a Faculdade de Ciências Médicas, fez um programa, né, porque a gente tinha uma plataforma, foi uma sexta-feira à tarde, às 14h. E eu pensei comigo, né? Então não vai entrar ninguém, né? 700 pessoas entraram porque há uma parte por curiosidade, Sim. uma curiosidade boa, né? E uma outra, muitas pessoas querem doar e desconhecem o como. Isso, é né? interessante. Porque não é um assunto que se fala, né, com frequência. E é interessante que parece que há uma facilidade maior da pessoa entender a doar o corpo do que doar o órgão, porque a doação de órgão é mais complicado, né? É mais complicado, porque há necessidade por ser mais complicado, há necessidade de um banco de doadores de órgãos muito maior para que haja oportunidade de ter um indivíduo que efetivamente vai estar em condições... E o órgão tem que estar preservado. Preservado. No e caso não é qualquer... tem que ter a morte cerebral. Quer dizer, tem todo uma série de fatores que tem que estar conjuntos para que possa haver a doação. No caso da doação de corpos, esses fatores são muito menos limitantes, né? E não precisa a preservação de órgãos? Não tem idade, não tem idade, nada. Não. Isso não pode se houver uma morte por acidente ou uma morte que precisa ser atestada ou que envolva um assassinato. Crime. Isso, um crime. Um assassinato. Então, é uma geralmente morte natural. Natural atestada. Atestada. Aí Doutora, não há nenhum problema. A gente estava falando isso da importância. Isso. Acabou? Eu não acredito. Só a questão dos corpos reais. Isso, em dois aspectos. Da experiência de ter um corpo, e isso preserva o paciente, isso é o melhor cenário de simulação. Para aprender, porque preserva o paciente e a gente tem que ensinar o aluno de algum modo. E o segundo ele poder experienciar aquilo que nós comentamos da empatia e viver, né, a experiência do respeito, dos restos mortais de quem foi alguém que está, mesmo depois de morto,
cedeu Prestando prestando um serviço e pra- cedeu voluntariamente, porque não há nenhum ganho financeiro. Então, olha Não aqui, há mas- nenhum ganho financeiro. Ai, gente, olha, vou te falar. Choveu coisa aqui, eu não tive jeito de perguntar. Música do Dr. Josevaldo, vamos lá. Dr. Josevaldo, muito obrigado. Obrigado, essa aí, né? Olha, ó. Eu que agradeço. No Instagram, Centro Animacura, tudo, @Centro Animacura, tudo junto ali, ó. E o Instagram dele, pessoal, valdinhodimaria.kenosis. Muito obrigado. Eu que agradeço. Quero Obrigado dar um abraço mesmo. a todos, aos meus pacientes que me acompanham, minha mãe lá em Maceió. Ah, que beleza. Cássio Tokumoto, muito obrigado. Quanta coisa a gente aprendeu hoje aqui, ó. prazer. O site é azulempréstimo.com.br e no Instagram é cássio.franquiaazul. Obrigado, Exatamente. viu, Obrigado, Breno? Doutor Cristiano, que beleza, muito obrigado mesmo. Segue o professor Cristiano aqui, ó, @prof.cristiano da Rosa. Muito obrigado pela Obrigado. oportunidade, padre. Eu gostaria de deixar um beijo para meus familiares também, minha mãe, meu são pai. daqui de São Paulo? Eles são de Extrema, Minas. Extrema, você é de Minas também? Eu sou de Minas. Tá vendo? Sabia que tinha de extrema. Obrigado, um E a minha abraço. família, que está em casa também. Professora Mirna Duarte Barros, atenção, aqui nós temos alguns contatos importantes que eu tenho que deixar aqui. Primeiro, @barros.morfologia. Isso, é o seu. @seu corpo para a ciência, caso alguém queira doar seu corpo. @seu corpo para a ciência. Outro, @morfologia_Santa Casa SP. Perfeito. Isso mesmo. Nosso Instagram. Contatos para doação de corpos para Santa Casa de São Paulo. Para Santa Casa de São Paulo. Então você tem que estar aqui na região, viu? O site é fcmsantacasasp.edu.br. Ou liga agora para lá, agora não, vai ter o jogo, não vai lá. É o WhatsApp. 0 operadora 11 944532887, tá bom? Muito obrigada. Aumenta o som, acabou o programa, gente. Que pena. O Senhor me libertou. O que mais me prende aqui? Nada me seduz. O meu amor por ti, Jesus.